Olá pessoal do YouTube, hoje vamos mergulhar nas vidas incríveis dos apóstolos de Jesus, os discípulos escolhidos pessoalmente por ele para espalhar a mensagem do amor de Deus pelo mundo. Vamos descobrir o que aconteceu com cada um deles. Simão Pedro, um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, Pedro era um pescador da Galileia. Ele testemunhou muitos milagres e ensinamentos de Jesus, e foi escolhido por ele para liderar a igreja primitiva. Após a crucificação de Jesus, Pedro continuou a pregar o evangelho e enfrentou perseguições. Ele foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. André, irmão de Pedro, André também era pescador. Ele respondeu ao chamado de Jesus e tornou-se um de seus primeiros discípulos. André pregou o evangelho na Grécia e na Ásia Menor, e foi martirizado em Patras, na Grécia, sendo crucificado em uma cruz em forma de X. Tiago, filho de Jezebel. Tiago, juntamente com seu irmão João, foi chamado por Jesus enquanto eles estavam pescando. Tiago testemunhou momentos cruciais na vida de Jesus, como a transfiguração. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, decapitado por Herodes Agripa I em Jerusalém. João, conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, João foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele testemunhou muitos eventos importantes, incluindo a crucificação e a ressurreição de Jesus. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel ativo na liderança da igreja primitiva. Ele morreu de causas naturais em uma idade avançada em Éfeso, na Ásia Menor. Filipe foi chamado por Jesus enquanto estava em Betsaida. Ele testemunhou milagres e participou da multiplicação dos pães e peixes. Filipe pregou o evangelho na Frígia e foi martirizado por crucificação em Hierápolis. Bartolomeu ou Natanael. Poucas informações estão disponíveis sobre Bartolomeu. Ele foi chamado por Jesus e pode ser identificado como Natanael, mencionado nos evangelhos. Bartolomeu pregou o evangelho na Índia e, de acordo com a tradição, foi martirizado, possivelmente esfolado vivo e crucificado. Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos antes de se tornar discípulo de Jesus. Após seu chamado, ele se tornou um seguidor dedicado e testemunhou muitos ensinamentos e milagres de Jesus. Mateus pregou o evangelho na Etiópia e foi martirizado por esfaqueamento ou decapitação em Naucrates, no Egito. Tomé é conhecido por sua incredulidade inicial em relação à ressurreição de Jesus, exigindo ver e tocar suas feridas. Ele posteriormente se tornou um fiel seguidor de Jesus e pregou o evangelho na Índia. Segundo a tradição, ele foi martirizado com lanças em Milápore, na Índia. Tiago, filho de Alfeu. Poucas informações estão disponíveis sobre Tiago. Ele foi um dos 12 apóstolos e desempenhou um papel na liderança da igreja em Jerusalém. Alguns relatos sugerem que ele foi martirizado, possivelmente apedrejado ou espancado até a morte. Simão, o Zelote. Poucas informações estão disponíveis sobre a vida de Simão, o Zelote. Além de ser chamado por Jesus, não há informações claras sobre sua morte. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeu, é mencionado brevemente nos evangelhos. Ele foi um dos apóstolos e continuou a pregar o evangelho após a morte de Jesus. Poucas informações estão disponíveis sobre sua morte. Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus, entregando-o às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Após sua traição, ele se enforcou. Essas foram as vidas fascinantes e cheias de sacrifício dos apóstolos de Jesus. Cada um deles dedicou sua vida a espalhar a mensagem do amor de Deus, enfrentando perseguições e martírios por sua fé. Que essas histórias nos inspirem a vivermos com coragem e paixão pelo Evangelho. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o vídeo com os amigos. Até a próxima!